Shabbat Shalom. O tema da mensagem desse Shabbat é insatisfação. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, me coloco diante de Ti, te dando graça pela Tua palavra, te dando graça pela Tua instrução. Eu declaro diante do Senhor que eu não posso nada sozinho, eu preciso do Senhor falando através da minha boca, instruindo aquilo que o Senhor deseja, ensinar a todos que estão conosco, Pai, presencialmente aqui, à distância também. Fala com teu povo, fala com este ministério, fala com esta casa, e nos ajude a mudarmos, Senhor, o nosso procedimento, nosso comportamento diante de Ti, para sermos aceitos, para seguirmos edificando uma casa para Ti, edificando o Teu reino, o reino dos céus, seguir santificando a nossa vida para vivermos diante do Senhor. Dá-nos da Tua direção. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor desejar, aquilo que talvez não está escrito aqui. Que o Senhor tenha liberdade de moldar esta ministração do Teu modo. Dá-nos ouvidos para Te ouvir, no nome de Yeshua HaMashiach, e aplicarmos nas nossas vidas tudo que o Senhor nos instruir pela Tua palavra. Eu lhe peço, meu Pai, no nome de Yeshua, que assim seja. O tema da mensagem é insatisfação. Na paraxá dessa semana, Korach, nós lemos sobre a rebelião que Korach fomentou junto com os outros líderes da tribo de Reuven, contra Moshe e Aaron. E a consequência disto foi a morte de Korach e todos os seus seguidores de maneira sobrenatural. Alguns morreram pelo fogo, outros quando a terra se abriu abaixo deles. Ainda assim, após essa tragédia, a congregação de Israel começou a chorar e reclamar, acusando Moshe de ter matado o povo do Senhor. E esta murmuração causou a morte de mais 14.700 pessoas. Logo em seguida, o Senhor ordenou que fossem trazidos cajados pelos líderes de Israel com os nomes dos líderes de cada tribo. A tribo cujo cajado florescesse seria escolhida para o serviço sagrado, o serviço no tabernáculo. E o cajado que floresceu foi justamente o de Aaron. E este objeto foi guardado na arca do testemunho como memorial para todos. Após isso, o povo ficou com medo, dizendo: quem poderá então se aproximar do Senhor? E a conclusão da paraxá dessa semana é justamente o Eterno explicando que seriam os levitas os responsáveis pelas coisas sagradas, por guardá-las e guardar o povo de profaná-las, para que não houvessem mais mortes. Korach e seus seguidores tinham um problema neles, a insatisfação. E eu acredito que todos nós já passamos por isso. Quando nada está bom, ninguém está à nossa altura, parece que tudo tem algum problema. E eu acredito que todos nós já passamos por alguma fase na nossa vida onde tudo parece estar ruim, está com pode ter até detalhes ali, alguma situação que você olha e fala assim, não, isso aqui é bom, mas sempre vai ter um ponto negativo a ser pontuado a respeito daquilo. E o capítulo 16 de Bamidbar nos revela que não era somente o desejo do sacerdócio que moveu aquela rebelião. Eles apontaram para Moshe como aquele que se valorizava em demasia, como aquele que se elevava acima dos outros. E depois eles pontuaram, olha, você nos tirou da terra prometida. Eles não se lembravam que na verdade eles haviam sido reprovados e por isso o Senhor mandou eles de volta para o deserto, ao invés de entrar na terra para possuí-la. Eles pontuaram, não, foi você que nos tirou da terra prometida, você se arroga com o papel de ditador, como algumas traduções dizem, você se coloca como ditador sobre nós, você pensa que pode cegar os olhos dessas pessoas aqui. Então existiam insatisfações dentro deles que os dominavam. Dominou aquele povo. Nós não sabemos quantas reuniões foram necessárias para ajuntar aquele povo rebelde, quantos argumentos eles pontuaram entre si, mas eles juntaram as insatisfações deles com tudo que estava acontecendo, e o resultado daquilo foi a rebelião e a morte daquelas pessoas. Irmãos, todos nós temos insatisfações, todos nós, que se não forem combatidas com a palavra do Senhor, elas vão nos dominar.
elas vão nos dominar. Porque nós sabemos que aquilo que é ruim salta primeiro aos nossos olhos, geralmente. Nós temos habilidade para geralmente olhar para aquilo que não está bom, ao invés de olhar para aquilo que está bom. E isso pode se tornar um costume na nossa vida, de pontuar sempre o que está errado e o que está fora do lugar, ao invés de colocarmos os nossos olhos naquilo que está certo, naquilo que está no lugar. O primeiro salmo das Escrituras, vamos ler juntos? Ele fala um pouco sobre isso, que é o Salmo 1, Tehillim 1, versículo 1 ao 3. Nós costumamos ainda cantar este salmo, Shei Aish, feliz é o homem, ou abençoados são. Vamos ler? Abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, que não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. A sua alegria está na Torá de Adonai. Em sua Torá meditam dia e noite. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros, que frutificam a seu tempo, suas folhas nunca murcham, e tudo que fazem é bem sucedido. Então nós temos aqui um princípio, que as pessoas que não se assentam ou que rejeitam o conselho dos ímpios serão abençoados. E irmãos, com certeza Korah não estava meditando na palavra do Senhor. Se estava, ele estava deturpando essa palavra. Como ainda nós lemos na Brit Hadashah, o que Shaul HaShalach escreveu para o seu discípulo Timóteo. Ele falou: toma cuidado com o que você está falando, com as disputas que você está entrando. Isso é um desastre para os ouvintes. Porque a nossa palavra ela tem muito poder. Muito poder. Nós podemos pensar que é apenas um comentário, não vai trazer nenhum problema, mas pode ser um desastre para aquele que está ouvindo. Irmãos, nós pensamos que algumas coisas não vão contaminar, mas elas podem nos contaminar. Aquilo que você ouve, talvez você pense: não, eu estou muito certo do que eu acredito. Mas dependendo do que você escutar, você pode estar sendo contaminado pouco a pouco. Eu vivi uma experiência uma vez, eu e minha esposa, nós ouvimos algumas coisas que nós sabíamos que não eram bem assim. Pessoas falando mal dos outros, nós não fomos procurar, nós não estávamos em casa. E vieram falar algumas coisas para nós e eu rejeitei tudo aquilo. Eu falo: se for falar dos outros, nem fala de mim, deixa eu escutar o que você tem a dizer. E passaram alguns dias depois daquele momento, nós voltamos para casa, passaram alguns dias, e eu fiquei pensando: aquilo é contaminante. Porque, irmãos, olha o que acontece. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos problemas. Se nós olharmos para alguém buscando uma falta, um defeito, é certeza que nós vamos encontrar. É certeza que nós vamos encontrar defeito uns nos outros se nós pararmos para fazer isso. Para observar as pessoas naquilo que elas podem errar. E aí você tem alguém que você não tem problema nenhum. Você tem admiração por essa pessoa, você não tem problema nenhum. Vem alguém da outra pessoa e fala com você: olha, tá vendo aquele lá, ele tem isso. E você fala: imagina, olha, não toma isso pro seu coração. E você tenta apaziguar as coisas. Passam-se dias. Aquela pessoa que você admira erra. O que vai vir na sua mente? Tá vendo? Me contaram aquilo e é verdade. E aí começa um processo de contaminação, às vezes que é lento, dentro de nós. E nós começamos a pensar mal uns dos outros. E aquilo vai evoluindo, você começa a fazer fofoca. Você começa a contar: tá vendo, aquele lá faz isso, aquele lá tem um problema com isso, aquele lá. E nós começamos a fomentar rebelião. Fomentar o que está errado. Eu não sei como começou a rebelião de Korah, se ele começou só com aquilo que aparentemente era o principal, ele querer ser sacerdote, por ser levita também. Por que nós não somos? Por que eu não sou sacerdote? E de repente, por que todos nós não somos? Então, a nossa insatisfação, ela começa é como uma semente, irmãos. A árvore, ela nasce de uma semente. Se planta a semente para nascer a árvore. A insatisfação, ela é como uma sementinha que vai colocando, que vai sendo plantada dentro de nós. E se nós não removemos, porque todos nós temos isto. Todos nós temos de tomar o cuidado para que as nossas insatisfações, as nossas diferenças, as nossas demandas, exigências, não tome conta da nossa vida.
Porque elas podem tomar conta da nossa vida e elas querem fazer isso. A tua insatisfação, se deixar, vai te governar. Ela vai te governar. E como nós lemos aqui no Salmo, nós temos de meditar na palavra do Senhor e combater com a palavra do Senhor. Buscar a palavra dele para que nós busquemos a vontade dele, porque aí você não vai fazer a vontade da tua insatisfação se você fizer a vontade do Eterno. Eu acredito que a maior parte das pessoas, em algum momento da vida, se perguntou: por que eu não tenho este ou aquele dom? Por que eu não sou capaz nisto ou naquilo? Por que eu não nasci com aquela aptidão para alguma coisa? Eu acredito que todos nós já nos perguntamos: eu queria ter aquele dom, eu queria ter a facilidade com esta ou com essa situação que eu estou vivendo. Nós tendemos a meditar nessas coisas quando nós começamos a olhar para aquilo que falta em nós, que está faltando em mim ou para mim. E Korah fez a mesma coisa. Ele começou a olhar para aquilo que faltava para ele. Isso aqui está faltando para mim. Isso está faltando para mim. E aí nós podemos pensar que, olha, já que eu não tenho isso ou aquilo, nada nessa obra do Senhor é para mim. Não tenho aquela, eu não tenho facilidade, quer saber, não vale a pena seguir aprendendo com tanta dificuldade. Eu tenho dificuldade para aprender essas coisas, eu tenho dificuldade para lidar com este ou com aquele. E aí a gente começa a pensar, seria melhor se o Senhor enviasse outro no nosso lugar, muito parecido com o que Moshe fez. Senhor, eu não falo bem, envia outro. Moshe, num primeiro momento, ele olhou para o que estava faltando nele. Envia outro no meu lugar. Envia quem o Senhor quiser, o que o Senhor tem para enviar. Eu tenho dificuldade para falar. Eu tenho dificuldade. Irmão, se eu olhar para o que falta em mim, eu não vou fazer nada. Nós caminhamos de emuná, de fé, não é? De confiança em confiança, porque se nós olharmos para aquilo que está faltando em nós, nós não vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Porque é diferente de alguém que empreende algum negócio, que faz lá os seus planos, nós vamos fazer isso, faz os planos para a sua família. Com o Eterno, ele vai geralmente te chamar para algo que você não está preparado, que você não vai conseguir controlar com os seus planos. Ainda que a palavra nos diga que nós temos de nos sentar e planejar antes de edificar uma torre, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, não está na tua capacidade de fazer aquilo. O Eterno vai te levantar para andar sobre as águas, para viver milagres. Ou estava na capacidade dos discípulos fazer algum milagre. Vamos planejar. Imagina ele sentando e planejando. Na hora de curar um enfermo, esta é a técnica. Olha, na hora de expulsar um demônio, você faça assim. Olha, na hora de ressuscitar um morto, você tem de orar dessa forma. Tem coisa que não vai ter técnica, não vai ter estudo que nos capacite. Vai ser o Senhor nas nossas vidas. E se nós começarmos a olhar para aquilo que falta em nós, nós não faremos. E além disso, quando nós começamos a olhar para aquilo que está faltando em nós, se isso se torna uma prática, logo nós vamos apontar para as outras pessoas também para aquilo que está faltando nelas. Porque isso se torna uma prática de vida. Nós nos tornamos tão exigentes conosco, que nós também começamos a ser exigentes com os outros. Então tudo está faltando para mim, e aquele ali também está faltando tanto de coisa, e aí nós começamos a olhar para todo mundo medindo, de acordo com a nossa medida. Todos nós podemos passar por isso, e eu acredito que já passamos. Korah, para ele, não era suficiente ter a honra de poder carregar a arca do testemunho, de poder carregar os objetos sagrados. Para Korah faltava ainda. Estava faltando coisas. Estava faltando. E por causa disso ele passou para olhar para Moshe e Aaron como seus inimigos. Irmãos, o problema estava nele. O que ele olhava que estava faltando para ele. E aí de repente ele começou a olhar para os outros. É por culpa deles que eu não tenho isso. É por culpa deles que isso está acontecendo com toda essa congregação. As pessoas estavam em falta com ele. Nós tendemos a fazer isso, a mirar a nossa insatisfação nos outros, por conta da nossa exigência. E o Senhor hoje nos chama para nos comportarmos como Ele faz. Porque, irmãos, o Eterno Perfeito, imagina se Ele colocasse sobre nós a exigência de sermos exatamente como Ele é.
o que restaria? Quem restaria na terra? Eu quero ler um salmo, nós também cantamos essa canção de vez em quando aqui. Salmo 103, versículo 8. Tehillim, Salmos 103. Vamos ler do versículo 8 em diante. Adonai traz vindicação e justiça a todos que são oprimidos. Estou no versículo 6, versículo 8. Adonai é misericordioso e compassivo, tardio em se irar e rico em graça. Não acusará perpetuamente, não manterá sua ira para sempre. Não nos tratará como nossos pecados merecem, nem nos retribuirá por nossas ofensas. Porque sua misericórdia para com aqueles que o temem é tão elevada sobre a terra como o céu. Removeu de nós o pecado para tão longe quanto dista o leste do oeste. Assim como o Pai tem compaixão de seus filhos, Adonai tem compaixão daqueles que o temem, pois ele sabe como somos feitos e lembra que somos pó. Até aqui. Irmãos, se nós fizermos o que o Eterno tem feito conosco, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Se nós passarmos a olhar uns para os outros com amor e misericórdia, tudo vai mudar. Porque nós vamos tirar essa demanda que nós temos de que as pessoas sejam da forma que nós imaginamos que elas têm de ser. Korah, ele não percebia que tudo que ele estava recebendo era honroso. Que a vida que ele estava tendo ali do lado dos sacerdotes era honra. Ele não via honra que era estar ao lado de Aaron e Moshe auxiliando no ministério deles. Os seus seguidores não viam que, a despeito de tanta rebeldia, a nuvem ainda continuava protegendo eles do sol. Que eles ainda continuavam recebendo também o maná todos os dias. A água continuava fluindo. A coluna de fogo estava lá para protegê-los também do frio da noite. Irmãos, com isso em mente, nós não podemos afirmar que Korah ficaria realmente feliz se ele recebesse o sacerdócio. Porque tudo que ele já estava recebendo não era suficiente para torná-lo uma pessoa realizada. Irmãos, é uma pergunta que nós temos de fazer a nós mesmos. O que vai ser necessário para nos tornar felizes? Porque Korah, ele recebia tudo que ele recebia e para ele ainda estava faltando. E com o povo de Israel era a mesma coisa, ele sempre tinha alguma coisa para pontuar do que estava faltando. Eles não aprenderam a confiar no Eterno. E é algo que nós temos de perguntar também. Se nós recebêssemos tudo o que nós temos pedido ao Senhor, nós ficaríamos felizes? Ficaríamos realizados? Tantas vezes nós estamos orando e o Eterno entrega aquilo que nós estamos orando e nós não lembramos até de agradecer ao Senhor por aquilo que nós estamos recebendo. E uma vez recebido, nós reclamamos até do que o Senhor nos deu. Porque tudo que nós pedimos, muitas vezes vai trazer também responsabilidade. Assim como dons e talentos. Talvez a gente pede, olha, eu queria ter aquele dom, eu queria ter aquela facilidade. E tudo o que o Eterno entrega para nós, vem consigo um dever, uma responsabilidade. Nós temos de lembrar da parábola dos talentos. O Senhor entregou a cada um de acordo com a sua capacidade. E depois ele voltou para requerer de cada um se haviam multiplicado aquilo que ele colocou nas mãos daquelas pessoas. Então, muitas vezes nós estamos pedindo ao Senhor sem também querer assumir as responsabilidades que aquilo vai gerar para nós na medida que nós recebemos nas nossas mãos. Porque a palavra diz que o Eterno falou com aquele servo que não multiplicou, que ele foi negligente. Nós não podemos ser negligentes, irmãos, com aquilo que o Senhor está entregando. É muito sério receber algo do Senhor. É muito sério nós recebemos algo do Senhor e não colocarmos aquilo em exercício, em uso. É que nem ouvir a palavra do Senhor e não praticar. Nós nos tornamos mais culpados. Quando nós recebemos um projeto, alguma coisa do Eterno, Ele vai requerer de nós o que nós estamos fazendo com a honra que Ele entregou nas nossas mãos, com o dom que Ele está nos entregando. É muito sério, irmãos. O ministério é muito sério. Receber do Senhor é muito sério. Outra coisa, pessoas que têm mais, que recebem muitos talentos, não lidam apenas com os deveres daqueles talentos,
mas também com um número maior de crítica, influência, perseguição, maus conselhos, por causa da exposição maior que vivem. Cora não sabia o que estava pedindo para ele. Ele não tinha noção do que Aaron estava vivendo. Aaron perdeu 2 filhos no serviço sagrado. Tamanha seriedade do que era estar ali. A seriedade do que é estar à frente. Sabendo disso, então, o Eterno, ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Se nós não recebemos algo do Senhor ainda, quer dizer que nós não estamos prontos para lidar com aquilo. Para poder administrar, para poder usar da maneira correta. O Senhor, ele vai dar tudo que nós precisamos no tempo certo, quando estivermos prontos. Porque ele faz segundo a capacidade de cada um. Segundo a capacidade de cada um. E nós estamos num tempo no ministério onde o Senhor tem nos chamado para sair, para ministrar. E claro, muitas coisas passam pela nossa mente. Senhor, nós precisamos daquilo, precisamos daquilo outro. E a gente começa a pensar em tudo que nós achamos que precisamos. E nem tudo o Senhor vai nos dar, porque nós não estamos prontos ainda, não é o tempo. Não é o tempo. E esse exercício de confiança é importante para nós não ficarmos o quê? Insatisfeitos. Vou fazer a obra do Senhor, mas não queria que fosse assim. E aí começa a ficar, vai gerando uma bola de neve, uma insatisfação atrás da outra. Eu não queria que fosse assim, eu não queria que fosse agora. E aí a gente fica insatisfeito com o modo que o Senhor está operando, com o tempo que Ele está operando. Por que tem que ser agora? Nós começamos a perguntar essas coisas com a nossa insatisfação. Por que eu não posso estar com aqueles outros? Insatisfações. Algo que Yeshua tinha que lidar o tempo todo com os discípulos. Senhor, por que não vendeu esse perfume para dar para os pobres? Senhor, por que nós que as coisas têm que ser assim? Não, Senhor, o Senhor não precisa morrer. Insatisfações que nos afastam do eterno, do que Ele tem para nós vivermos. A palavra nos diz, vamos ler junto Romanos 8. Romanos capítulo 8, vamos ler o versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28, um texto muito conhecido. Além disso, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem de quem o ama e é chamado de acordo com o seu propósito. Nós temos de confiar nessa palavra. Confiar nessa palavra. Se o Senhor nos chamou, Ele vai fazer acontecer aquilo que nós não podemos fazer. Ele vai fazer cooperar. Nós temos de confiar nessa palavra. Que vai vir dele aquilo que nós não podemos. Nós temos de fazer a nossa parte, meus irmãos. E o que nós não pudermos, está na mão do Senhor. Nós temos de ter essa oração. Senhor, eu não posso aquilo, está nas tuas mãos. Você pode apresentar o que você quer. Eu queria que fosse assim, mas seja feita a sua vontade, Senhor. Como o Senhor quer que aconteça? Porque sabe o que acontece, irmãos? O nosso desejo, ele pode nos dominar. Ele pode nos dominar. E nós vimos na paraxá dessa semana o que pode acontecer quando uma insatisfação nos domina. Todos nós temos vontade. Todos nós. Não existe uma pessoa na terra que não tenha vontade. Nós temos vontade. Nós queremos controlar aquilo que nós comemos. Nós queremos controlar a forma que nós conduzimos a nossa vida. E nós temos de apresentar tudo diante do Senhor. O que o Senhor deseja fazer da nossa vida? Para que a nossa vontade não nos domine. Irmãos, eu tinha muita resistência até, quero compartilhar algo com os irmãos, em pedir para o Senhor enviar mais trabalhadores. Eu tinha resistência a isso. Eu até orava, irmãos, mas eu pensava, não é para mim, não necessariamente tem relação direta comigo. Porque eu ficava pensando, se o Senhor enviar mais trabalhadores, isso é um pensamento errado. Eu ficava pensando, se o Senhor enviar mais pessoas, eu vou ter que zelar por essas pessoas também. E eu vou ter que ter um compromisso com cada um que o Senhor enviar. E sabe o que era isso? Era eu fugindo de responsabilidade, fugindo de compromisso. Quando Yeshua nos ensinou, irmãos, Yeshua, ele pediu para nós orarmos. Orem para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores para a sua seara. Porque a seara é grande. E quando isso começou, o Senhor começou a trabalhar isso na minha vida. Você está fugindo do teu chamado e das tuas responsabilidades, porque você não quer lidar com vidas.
Só que eu lido com você todos os dias. E aquilo para mim foi, eu me arrependi, pedi perdão para o Senhor. Porque é quando nós começamos a fugir do nosso chamado, fugir das nossas responsabilidades, porque nós não queremos cuidar uns dos outros. Isso é uma falha terrível para nós. Quando nós não queremos mais cuidar de vidas, a insatisfação, nós vamos olhar sempre pejorativamente para aquilo que o Senhor está mandando a gente fazer. Ah, mas se vier mais pessoas, eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Ah, mas se eu tiver que fazer aquilo, se nós tivermos que sair, eu vou ter que lidar com isso, a gente vai ter que fazer os translados e não sei. Tudo nós vamos olhar para o ponto negativo. É tudo sobre aqui, ó. O que eu não gosto de fazer e o que eu não quero que aconteça. E aí isso não vai fazer a vontade do Senhor. Sempre que nós lemos o Salmo 95 e nós cantamos este cântico no recebimento do Shabat, no Kabbalat Shabat, nós lemos que o Senhor ficou irado com o povo durante 40 anos. E ele diz assim que eles não entendiam, não compreendiam a forma dele agir. Era um povo tem uma tradução diz assim, um povo de coração ingrato. Um coração que está sempre se desviando. A nossa insatisfação nos impede. O fato de nós olharmos para as coisas que o Senhor nos pede insatisfeitos, isso vai nos impedir de fazermos a vontade dele. Porque nós vamos olhar sempre para nós. Sempre está o que eu quero e o que eu não quero. Irmãos, e se tem algo que a palavra nos ensina, é que a nossa realização e os sonhos que o Senhor tem para nós vivermos não dependem só de nós. E que, na verdade, quando nós realizamos algo na vida de outras pessoas, é que o nosso sonho vem para nós. A nossa felicidade está ligada com a felicidade de outras pessoas à nossa volta. A palavra nunca nos chamou para sermos felizes sozinhos. Isso não existe na palavra. O Senhor deseja que nós encontremos a nossa alegria na alegria de outras pessoas. Porque é como se os nossos sonhos estivessem todos conectados. E se nós trabalhássemos para a realização um do outro, nós também receberemos a nossa. Porque a prosperidade e a alegria de alguém vai fazer com que a nossa prosperidade e alegria aconteça também. Nós estamos ligados uns nos outros. Se nós olharmos um para o outro e fazermos o nosso melhor para que o ministério do nosso irmão aconteça, o nosso também vai acontecer. Porque o Senhor não nos chamou para trabalharmos em sua seara sozinhos, cada um no seu cantinho. Ele não nos chamou para isso. E Yeshua nos ensinou, orem para que venham mais trabalhadores para a seara, porque a seara é grande. Porque a seara é grande. A minha felicidade ela está ligada com a felicidade de outras pessoas. Se nós trabalharmos juntos, lutarmos por isso que a unidade é tão importante e ela é tão atacada pelo inimigo. Porque se nós nos unirmos, nada mais será impossível. E nós vamos ver as coisas acontecerem se nós nos unirmos. Por isso que a palavra tem tanto poder. O adversário o mal usa a nossa palavra para nos afastarmos uns dos outros. A comunicação é tão desafiadora por causa disso. Porque nós estamos o tempo todo criando com aquilo que nós falamos. Ainda que nós não, como Yeshua disse, nós daremos conta de toda palavra frívola. Toda palavra que nós não damos valor, aquilo que sai sem querer da nossa boca, nós daremos conta, para nós aprendermos que qualquer comentário, pequeno que seja, vai trazer alguma influência neste mundo. Porque o mundo visível ele é feito por aquilo que não se vê por meio da palavra. A nossa unidade é a que vai trazer para nós a realização. É quando nós veremos grandes coisas acontecer, quando nós nos movermos como um só homem. Irmãos, a insatisfação pode até gerar falsos ministérios. Korah, ele estava propondo uma nova ordem. Não, todo o povo é sagrado. Ele queria mudar as coisas. Uma nova ordem religiosa. E a insatisfação da humanidade vai levantar o anti-Mashiach. Porque o homem não está satisfeito nunca. Ele quer sempre mais. Uma hora ele vai levantar um líder para ele. Insatisfação. Todas as vezes que nós focarmos no que nos falta, nós vamos tentar preencher aquele espaço de alguma forma.
Nós vamos dar um jeito de, eu preciso preencher isso aqui está errado. Nós vamos procurar uma forma de preencher aquilo. Isso não, e, irmãos, quando nós estamos assim, vocês acham que nós vamos fazer segundo a vontade do Senhor? Ou nós vamos procurar do nosso jeito aquilo que nós achamos que está faltando em nós, quando só o Eterno sabe aquilo que pode nos preencher. Só Ele sabe. Hoje o Senhor nos chama para olharmos para o alto, para olharmos para Ele e perguntarmos a Ele: Senhor, o que está faltando em mim? Porque eu fico com esse incômodo, eu preciso remover isso da minha vida no nome de Yeshua para que Ele não me domine. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Tem um texto que nós nós já estudamos aqui, quando Yeshua falou sobre orar e pedir ao Eterno e seria dado. E ele falou assim, em algumas traduções, o Senhor vai acrescentar todas essas coisas se vocês pedirem, porque qual pai que um filho pedindo pão vai dar serpentes? E em uma tradução, na verdade, em um dos evangelhos, no de Lucas, a palavra diz que Yeshua diz assim: e o Pai, quando vocês pedirem a Ele, Ele lhes dará do Espírito. Qual Pai que não te dará do Espírito? Ou seja, se nós formos cheios da Ruach HaKodesh, não haverá espaço para insatisfações mais, porque nós seremos plenos, cheios do Senhor. Nós vamos olhar uns para os outros com aquilo que o Senhor fez de bom em cada um de nós, com aquilo que o Senhor nos levantou para fazer, em unidade. Em unidade. Porque do contrário, irmãos, quando que nós seremos felizes? Se por prática nós olharmos para aquilo que falta no outro. Para nós finalizarmos, talvez Korah, ele nunca parou para pensar do quanto ele era amado, do quanto o preço que era pago diariamente, as orações que Moshe fez. Moshe, ele rejeitou o Eterno dizendo, falando: olha, eu faço de você uma grande nação. Não, Senhor, não rejeita o teu povo, faz com que esse povo seja considerado teu ainda, teu povo ainda. Korah não valorizava isso, talvez ele não tivesse noção do preço que era pago por ele. Datã e Aviram, eles não valorizavam a posição, eles eram homens, eles eram líderes, e eles não estavam valorizando a posição que o Senhor os colocou ali na terra, ali junto com o povo de Israel. E nós temos de lembrar que Korah, no momento do pecado do bezerro de ouro, ele foi um daqueles que disse sim pelo Senhor. Ele estava entre os levitas que disseram: nós somos pelo Senhor. Ele se colocou na posição certa naquele tempo do bezerro de ouro. Isso nos mostra que quem está na posição pode sair dela. De quem está satisfeito em servir o Senhor pode ficar insatisfeito. Porque isso é um combate que nós temos de ter diário contra a nossa carne. Irmãos, a insatisfação, ela destrói relacionamento, destrói casamento. Destrói. Porque um começa a olhar para o outro com insatisfação, o que está faltando no outro. Destrói ministério. Destrói ministério. Quando as pessoas começam só a olhar para aquilo que está faltando, para o que está ruim. Qualquer coisa que se levanta, não, mas tem aquele ponto. Não para ajuda, não é uma questão de ajuda, é só para o que está ruim. Nós temos de remover isso na nossa vida, no nome de Yeshua. No nome de Yeshua. Olhar para aquilo que o Senhor está fazendo por nós. Se cada um de nós se concentrar em cumprir o chamado e auxiliar o ministério do outro, todos nós colheremos. Todos nós colheremos. Porque o Eterno sabe que ninguém pode nada sozinho. Ninguém pode nada sozinho. Ele nos juntou para nós podermos realizar em unidade aquilo que Ele tem nos chamado para fazer. Se Korah olhasse para a sua posição como fonte de extrema honra, ele perceberia o sonho que ele estava vivendo ao lado daqueles sacerdotes, ao lado daqueles homens. Se ele se levantasse para auxiliar o ministério dos sacerdotes, auxiliar Moshe, ele veria o que ele estava fazendo. Com alegria. Com alegria. Se os 10 espias não olhassem com tanta insatisfação quando foram espiar a terra, quem sabe eles não a possuiriam. Mas eles olharam para aquilo que era negativo. Irmãos, eles até trouxeram o fruto. Está aqui o fruto da terra. Realmente é uma terra boa. E aí eles passaram rapidinho para os comentários ruins.
Então tem algo bom, mas espera aí, deixa eu falar o que eu vi de ruim lá. Isso pode dominar a nossa vida. Nós precisamos remover isso. Do contrário, quando nós vamos ser felizes assim? Quem vai estar à nossa altura se nós nos comportarmos assim? Que o Senhor mude o nosso falar, mude o nosso pensamento, para nós não sermos dominados assim como Corá e os seus seguidores foram dominados. Quero ler um último texto com os irmãos, Filipenses, capítulo 4. Shaul Shaliach, ele aprendeu a conviver com situações ruins e não reclamar. Ele aprendeu a ficar satisfeito em toda e qualquer situação. Filipenses 4, versículo 10, está escrito assim: alegro-me grandemente em união com o Senhor, porque depois de muito tempo vocês expressaram outra vez sua preocupação por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tiveram a oportunidade para expressá-lo. Então ele começa dizendo aqui aos crentes de Filipos que, olha, eu agradeço ao Senhor, porque depois de muito tempo vocês expressaram mais uma vez a preocupação por Ele, em ajudá-lo nas suas necessidades. E aí ele continua dizendo: eu não estou dizendo isso para chamar-lhes a atenção para qualquer necessidade minha, pois eu aprendi a me contentar independentemente das circunstâncias. Isso é um alvo para todos nós. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter mais que suficiente. Em tudo e de todas as formas aprendi o segredo de estar bem alimentado, com fome, ter abundância ou passar necessidade. Eu posso todas essas coisas naquele que me dá poder. Entretanto, foi bom vocês participarem das minhas dificuldades. Irmãos, ele assumiu, olha, eu estou com problemas, mas eu aprendi a conviver com isso, eu aprendi a me dar bem nessas situações. É o que todos nós precisamos. Todos nós precisamos. O Senhor tem falado de tempos de crise que virão sobre toda a terra. O treinamento é agora. Nós precisamos aprender a viver, a conviver nos dias ruins, nos dias bons. Todos nós temos dias bons, dias ruins. Todos nós. E nós precisamos lutar uns pelos outros. Lutar uns pelos outros em amor. Para que todos nós, no dia do Senhor, estejamos com vestes limpas. No nome de Yeshua HaMashiach. No nome de Yeshua. Pai, eu coloco diante de Ti tudo que o Senhor nos ministrou. Nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua vontade, do Teu modo, removermos como um espírito de insatisfação o tempo todo, que quer nos dominar, nos conduzir. Pai, a nossa insatisfação pode fazer até que a gente se levante para começar um ministério novo do jeito que a gente acha que tem de ser. Senhor, nos ajude a não fazermos as coisas do jeito que a gente acha que tem de ser, porque a nossa vontade não cumpre a sua vontade. Pai, a tendência é nós corrermos da sua vontade, porque nós não queremos, Senhor, tantas vezes andar com a confiança em Ti, mas se nós andarmos confiando em Ti, nós alcançaremos alegria e realização. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus, transforma as nossas vidas. Pai, essa mensagem é para todos nós temos de lidar com isso, com a insatisfação. Nos ajuda, Senhor, no nome de Yeshua HaMashiach. Perdoa os nossos pecados quando nós olhamos pejorativamente para tudo à nossa volta e para todos à nossa volta, pensando, Pai, que as pessoas, se elas fossem do jeito que nós queríamos, elas seriam melhores. Pai, talvez nem assim nós ficaríamos realizados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Transforma a nossa vida no nome de Yeshua, para nós também pararmos de olharmos para aquilo que falta em nós, porque o Senhor não depende da nossa falta para agir, Senhor. O Senhor não dependeu da eloquência de Moshe para agir através dele. O Senhor não depende, Pai, da nossa capacidade para fazer alguma coisa aqui na terra. No nome de Yeshua HaMashiach, nós precisamos olhar para Ti, Senhor, que realiza todas as coisas de maneira sobrenatural. Eu lhe peço, ajuda-nos mais uma vez a colocarmos em prática a Tua palavra nas nossas vidas, e assim nós, em unidade, seremos felizes. No nome de Yeshua HaMashiach. E assim seja.